Oi pessoal, hoje eu, Anne e Melissa vamos fazer uma apresentação acerca da esfera inscrita em um cone circular reto. E aí, inicialmente, eu vou explicar e falar um pouquinho da caracterização e apresentação das figuras. O cone circular reto, também conhecido como um sólido de revolução, porque ele pode ser obtido pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo que possui um de seus catetos. E o comprimento do outro cateto será o raio da base do cone. E aí, se nós ligarmos o centro do círculo da base ao vértice do cone, esse segmento formado vai ser perpendicular à base, ou seja, a altura e o centro da base formam um ângulo de 90 graus. E essa figura tem a sua lateral formada por retas, chamadas geratrizes, que ligam os pontos da circunferência até o vértice superior. E em todos os cones retos é importante dizer que as geratrizes são congruentes. E a geratriz, por sua vez, junto ao raio da base e à altura, forma um triângulo retângulo, sendo ela a hipotenusa. Bom, a esfera é um sólido formado pela rotação de um semicírculo em um eixo, que nós podemos observar na imagem, e é importante a gente falar que os segmentos que partem do seu eixo em direção à superfície contêm a mesma medida e são classificados como raios, que são representados pela letra R. Por isso, a esfera é uma figura considerada simétrica. E nessas outras três imagens, nós podemos ver outros elementos que compõem uma esfera, como o fuso esférico, a cunha esférica e a calota esférica. Agora, nós podemos ver a junção das duas figuras apresentadas com a esfera inscrita no cone circular reto. E aí podemos notar a presença do raio da esfera, do raio da base do cone, da altura da geratriz, que são os elementos ditos anteriormente. E se nós olharmos para esse cone e essa esfera bem de frente, vamos ver na verdade um triângulo com um círculo dentro, inscrito. E nessa figura nós podemos estabelecer relações que serão ditas de forma subsequente. A partir desse triângulo isósceles com um círculo dentro, podemos realizar uma divisão ao meio e encontrar dois triângulos retângulos, um pequeno e um grande. Podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir algumas medidas, como exemplificado na imagem. O caso do triângulo maior ficaria g² igual a h² mais r². Além disso, é perceptível que esses triângulos são semelhantes, porque seus ângulos são congruentes, e por serem semelhantes, podemos aplicar razões de semelhança entre eles, para resolver algumas questões aí. Como, por exemplo, é feita uma razão entre os catetos opostos, começando do triângulo pequeno para o maior, e igualando as razões entre catetos adjacentes e entre hipotenusas. Confiram a seguir a resolução de um exercício. Apresente a razão entre o volume da esfera e do cone, cujas medidas são altura igual a 16 cm e diâmetro igual a 24 cm. Considere π igual a 3. Oi, a gente vai agora aplicar o que a gente acabou de entender nesse exercício. Apresente a relação entre o volume da esfera inscrita em um cone circular reto, cuja altura é de 16 cm e 24 cm de diâmetro. Bom, primeiramente eu vou traçar a altura desse cone, lembrando sempre que a altura ela forma um ângulo de 90 graus, sendo perpendicular. Aqui vai ser 16, e o exercício também me dá o valor desse Rzinho aqui, só que a gente tem que prestar atenção que ele me deu o diâmetro. Mas a gente consegue tirar o raio a partir desse diâmetro, lembrando que o diâmetro é composto por 2 vezes R, Então aqui vai ser 12. Mas para posteriormente a gente conseguir descobrir o raio da esfera, a gente vai precisar descobrir esse lado aqui do cone, que ele é conhecido como a geratriz. Mas se a gente observar bem, a gente descobre que esse triângulo é um triângulo retângulo, então a gente pode aplicar Pitágoras aqui, que vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Se a gente prosseguir com esse cálculo, a gente vai ter que a geratriz será igual a de 20 centímetros. Bom, dessa forma agora a gente pode prosseguir para trabalhar com a esfera, lembrando sempre que o raio sempre forma um ângulo de 90 graus com um segmento que tangencia a esfera. E como essa geratriz que a gente acabou de descobrir, ela tangencia a esfera, aqui a gente vai conseguir formar um ângulo de 90 graus. Formando um ângulo de 90 graus, a gente pode aplicar Pitágoras em um outro momento, Mas para a gente aplicar Pitágoras, a gente precisa saber a medida dos catetos e também a medida da hipotenusa.
de um cateto a gente já tem, então a gente vai partir para a medida da hipotenusa. Como a gente descobre a medida dessa hipotenusa aqui? Bom, a gente tem que observar que a altura ela é dada por 16 centímetros, né? E se a gente observar essa hipotenusa é a altura menos esse segmento aqui. Esse segmento aqui, por sua vez, é o raio. Então, essa hipotenusa será dada por 16 menos o raio. Bom, partindo agora para o outro cateto que eu vou pintar de amarelo ou laranja, aqui embaixo a gente observa que a gente tem um segmento que também é tangente à esfera e ele mede 12 centímetros. E também temos esse segmento aqui, que ele também é tangente à esfera e ele parte do mesmo vértice que o raio do cone. Dessa forma, ele também vai ter 12 centímetros de comprimento. Então, esse cateto aqui vai possuir de medida, né, 20 menos 12, que vai ser igual a 8 centímetros. Dessa forma, agora a gente pode aplicar Pitágoras, já que a gente tem todas as medidas de todos os catetos e da hipotenusa, né? Que vai ser igual a 16 menos r ao quadrado, que vai ser igual a 8 ao quadrado, mais r ao quadrado. Se a gente resolver essa questão aqui, a gente vai ter como raio sendo 6 centímetros. Mas não acabando por aí, agora a gente tem que partir para o volume, né, tanto do cone quanto da esfera. Para a gente fazer isso, a gente precisa lembrar, né, que o volume do cone ele vai ser igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. No caso aqui, a gente é só substituir, né? Π foi dado como 3, o raio do cone ele é 12, vezes a altura, que é 16, dividido por 3. Se a gente prosseguir aqui, a gente vai ter como resultado de 2.304 centímetros cúbicos. E agora a gente vai partir para o volume da esfera, né? Que ele é dado por 4/3 de π vezes r ao cubo. Substituindo aqui, a gente vai ter como essa expressão, né? E aqui como resultado, se a gente resolver, a gente vai ter como resultado 864 centímetros cúbicos. Mas não acaba por aí, porque o exercício ele pede a relação entre o volume da esfera com o volume do cone. Então, basicamente, a gente só colocar em uma divisão, a gente coloca em uma divisão, 2. E aí, a gente fazendo o MDC, a gente descobre que o MDC deles, em comum, né, o divisor comum, é de 32. Então, por fim, a gente vai chegar à resposta que vai ser igual a 27 por 72. Aqui não vai ter unidade de medida porque se trata de uma divisão, então são cancelados.